Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então, vamos a mais um estudo baseado na Palavra de Deus para o nosso enriquecimento, a nossa edificação, o nosso fortalecimento e direcionamento. Vamos orar e suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe de uma forma especial. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Estamos na Tua presença mais uma vez, suplicando a Ti, que o Senhor nos abençoe e nos ajude em tudo aquilo que vamos compartilhar, falar, através da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos tem dado. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos capacidade de entender, de ouvir, captar, receber, discernir e aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor nos tem ensinado através da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, abençoa todos nós te oramos e te suplicamos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém significa assim seja, eu concordo. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada Deus vê o que eu não vejo. Deus vê o que nenhum de nós consegue ver. Não é? Aquilo que nós não conseguimos ver, Ele vê e sabe de todas as coisas. Por isso, Ele tem a última palavra. Ele que tem a palavra final, Ele que tem a conclusão de tudo para as nossas vidas. Eu vou ler um texto bastante conhecido no livro de Êxodo, quando Moisés viu a sarça ardente, Deus falou com ele e o chamou para que ele pudesse ir ao Egito, tirar o povo do Egito, seu povo do Egito. Eu quero ler apenas no capítulo 3 de Êxodo, do versículo 7 ao 10, que diz assim: Disse ainda o Senhor, Deus falando a Moisés, disse ainda o Senhor, certamente, com certeza, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, Deus está dizendo para Moisés assim: eu vi tudo o que está acontecendo, eu ouvi o clamor, eu conheço tudo o que está acontecendo, conheço essa situação, conheço o meu povo e conheço os egípcios. Por isso é que eu desci, por isso que eu vim. Então, Deus, Ele vê tudo. Deus vê todas as coisas, não é? E aqui Ele fala, eu vi, eu ouvi, eu conheço e por isso desci. Por exemplo, lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo de número 15, Provérbios 15, versículo de número 3, está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, observando os maus e os bons. Ou seja, o Senhor está vendo tudo, Ele vê tudo. Por isso que Ele disse com Moisés a respeito do povo que estava lá no Egito como escravos, né? Ele falou, eu vi, eu ouvi, eu conheço e por isso que eu desci. E lá no Salmo de número 33, versículo 18, deixa eu ver se é isso mesmo, 33, 18, está escrito assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, os olhos do Senhor estão postos em todas as pessoas, as boas e as más, aqueles que confiam nele, aqueles que não confiam nele, em todo o lugar. Por isso, Deus vê tudo. Deus, todo o tempo, vê tudo e todos. Eu gostaria de dar um exemplo do GPS, não é? O GPS, que é o sistema de posicionamento global.
né? É um aparelho de tecnologia de localização por satélite, manda informação sobre a posição de algo em qualquer horário e em qualquer condição climática, né? Em todos os idiomas no mundo inteiro, através de 24 satélites que estão no espaço circundando a Terra. É um aparelho que observa tudo, que vê tudo, notifica tudo e fala com todos, em todos os lugares do mundo, em qualquer idioma, em todos os idiomas. Olha que coisa impressionante, não é? Isso é um aparelho inventado pelo homem, não é? Criado pelo homem. Mas imaginem, se o homem teve capacidade de fazer isso, imaginem Deus, o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, o Elohim, que é o Deus absoluto. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, não é? Não vou entrar no contexto, mas esse contexto aqui fala de tudo, não é? Jesus fala assim, o homem não pode receber coisa alguma, nada, absolutamente nada, se do céu não lhe for dado. Então, o GPS, a internet, tudo isso foi dado por Deus ao homem, porque Deus deu dons aos homens, Deus distribuiu dons aos homens. Então, o homem, João 3,27 fala, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não é? E nós falamos do GPS ou GPS e agora a internet, que é a informática, né? Telecomunicações. A internet é uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam e emitem mensagens e informações sobre tudo e sobre todos, utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisas, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura ao redor do mundo inteiro. Olha para vocês verem, o GPS e a internet, a capacidade que tem de estar falando com tudo, com todos no mundo inteiro e transmitindo todas as mensagens, informações, tudo de uma forma tão precisa, tão importante, tão séria e verdadeira, não é? Isso estamos falando apenas de máquinas, de aparelhos. E quando falamos de Deus? Deus é a fonte de tudo isso, não é? Ele é o absoluto, o soberano, o onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o El Shaddai, o todo-poderoso que está infinitamente mais acima de qualquer GPS, de qualquer internet, de qualquer meio de comunicação, porque ele é quem criou tudo isso, porque ele é a fonte de tudo isso. Por isso, Deus, ele vê o que ninguém conhece, não é? O que ninguém consegue ver, ele vê. Ele chega onde ninguém consegue chegar. Ele alcança o que ninguém consegue alcançar. Ele faz o que ninguém consegue fazer. Isso é Deus. Lá no livro do profeta Jeremias, não é? Capítulo 29, versículo 11, ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos bons e não maus, para vos dar o fim que desejais. Por isso ele é o único soberano. Por isso é que a vontade dele é perfeita. Por isso é que ele tem a última palavra, a conclusão de todas as coisas, né? Por causa do nosso pensamento, do nosso raciocínio, às vezes, muitas vezes imaturo, limitado, mal informado, mal direcionado, mal orientado, viciado, mal acostumado, muitas vezes preguiçoso, desinteressado, desacreditado, lento demais, né? Exagerado para um lado, para mais, ou exagerado para menos, sem equilíbrio, insensato, precipitado. Por causa disso, criamos deduções, conceitos, definições, presunções e levamos a nossa vida achando e acreditando que estamos fazendo certo, né? Decidindo tantas coisas como se fosse certo, quando muitas vezes não estamos
fazendo o que é o melhor e sofremos tantas consequências na nossa vida. Passamos por tantas dificuldades, tantos problemas, quando se nós fôssemos mais sensatos, observássemos mais, tivéssemos mais paciência, fôssemos mais inteligentes, mais sábios nas nossas decisões, nós não passaríamos por tanta provação, por tanto problema, por tanta dificuldade. Temos uma facilidade muito grande em acreditar em opiniões e deduções, né? Um número muito grande de pessoas no mundo vive de presunções, de suposições, de imaginações, de deduções, de hipóteses, de interpretação pessoal de outras pessoas, não é? E quando muitas vezes é crente, religioso, espiritual, mistura muito tudo isso com revelações, com visões, mensagens proféticas e tantas outras coisas que pensam que são direções espirituais, mas não são. São, às vezes, direções sem equilíbrio e sem a sensatez que Deus nos dá através da sua palavra. Mas dificilmente as pessoas são guiadas por uma convicção sólida, sensata, inteligente, sábia e equilibrada. Tudo o que foge ao equilíbrio ou do equilíbrio se torna um exagero para mais ou para menos. Nós precisamos pensar nisso, né? Desequilíbrio é a falta de sensatez. Ou seja, é a falta do próprio Deus na direção da vida da pessoa, não é? Ou seja, desequilíbrio é a insanidade que não pensa com sensatez, age sem prudência, sem uma direção concreta e séria. Muitos crentes e religiosos são muito mais fanáticos, insanos, imprudentes e exagerados do que sensatos e equilibrados. Essa é uma palavra muito séria, mas você pense bastante nisso que nós estamos falando. Deus é a fonte do equilíbrio. Por isso, o equilíbrio nos livra, nos protege, nos salva. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: o bom siso, que é o bom juízo, o bom senso te guardará, e a inteligência te protegerá. Se nós não temos bom siso, não temos bom juízo, boa inteligência, não somos sensatos, nós não temos proteção, nós ficamos sem ser guardados, ficamos vulneráveis e desprotegidos. Eu espero que nós estejamos entendendo, que todos nós possamos estar entendendo. Infelizmente, preste atenção nisso, as diferentes religiões, eu tenho falado muito sobre isso, através de suas formas de cultos, de doutrinas, de rituais, de usos e costumes, de interpretações e de visão pessoal, conduzem milhares de crentes, de pessoas que se dizem fiéis ao exagero, ao fanatismo, à escravidão espiritual, a vícios espirituais. Isso é uma grande verdade nos nossos dias, principalmente, né? Um número muito grande de crentes, de religiosos, ao invés de lerem a palavra de Deus, de estudarem a Bíblia, ficam buscando respostas para suas decisões, não é? Abrindo e fechando a Bíblia, julgando com a sorte. Vamos ver o que é que Deus vai falar comigo agora. Vamos ver o que é que Deus vai falar agora comigo. Vamos ver o que é que Deus, ao invés de estudarem a palavra de Deus e de saber o que é, não precisa de julgar na sorte. Já sei, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala isso sobre isso, a Bíblia me ensina isso sobre aquilo. Então não, eles ficam julgando na sorte. Será que eu vou ou não vou? Então ficam abrindo e fechando a Bíblia. Não é assim, não é assim. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas não é assim. Não é assim, não é? Eles ficam abrindo e jogando pela sorte para tirarem na sorte um versículo, um texto que possam dizer o que estão precisando saber para decidirem algo. Né? Algo
quando estão precisando, quando a Bíblia é para ser lida e estudada e não aberta pela sorte. Quando nós aprendemos isso, nós paramos de fazer isso. Se nós não paramos, é porque ainda não aprendemos. Vocês estão entendendo, meus queridos? Não é assim. Quando você quer saber alguma coisa de Deus, a palavra de Deus fala assim, entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, e ele em secreto vai te responder. Não é abrindo e fechando. Não. Isso aí é coisa infantil, é infantilidade e falta de maturidade e de conhecimento, de entendimento. Nós precisamos aprender essas coisas, meus irmãos, porque isso é muito sério. Porque depois que nós aprendemos de verdade, nós fazemos como Paulo fala lá em Coríntios 13. Quando eu era menino, fazia como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas depois que eu me tornei adulto, que eu amadureci, eu desisti das coisas de menino. Não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então, nós precisamos aprender, amadurecer, porque enquanto não aprendemos, não amadurecemos, nós não desistimos das coisas de menino, das coisas infantis. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, preste atenção nisso aqui. Apocalipse, capítulo de número 1, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós estudamos, nós não estudamos e aprendemos para ficar julgando os outros e falando da vida dos outros, não. Quem for inteligente, quem for sábio, vai aplicar a palavra. Amém, queridos? Preste atenção nisso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, quando Deus fala com João sobre a revelação do tempo do fim, versículo 1 fala assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. As coisas para mostrar aos seus servos. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos vendo aquilo que Deus deixou escrito para nós, para mostrar aos seus servos e ensinar aos seus servos. Versículo 3 fala assim, bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que guardar e não ficar julgando na sorte. Vocês estão entendendo, meus queridos? Isso é muito sério. Mateus 22, 29, Jesus fala assim com os escribas e fariseus, com homens religiosos, homens inteligentes, homens que eram doutores da lei. Ele fala assim, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Lá em Mateus 22, 29. Então, quando eu não conheço, eu fico cheio de manias infantis e imaturas, não é? Mas quando eu conheço, eu paro de errar nisso. Eu vou saber o que é que está escrito, eu vou entender o que é que está escrito, então eu não preciso ficar julgando na sorte. João 8,32, Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade nos liberta, a verdade nos ensina, a verdade nos conduz, a verdade nos induz às coisas boas, nos leva à direção e à vontade de Deus. Por isso, Deus vê tudo e a palavra é dele, a última palavra é dele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha, 1 Timóteo 3, 16, fala assim, acho que eu vou ler o 16, 17. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele fala assim, deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu ver se é 1 Timóteo ou se é 2 Timóteo. Só um minutinho, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu acho que eu peguei equivocado, porque eu quero aquele versículo que fala que toda palavra é inspirada por Deus para o ensino, né? Que como, deixa eu ver se é 2 Timóteo. Se não for, depois eu procuro e nós passamos.
Sim, é 2 Timóteo, perdão, meus queridos, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando você tem o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, você não fica julgando na sorte. Você já sabe onde vai. Você procura, você pesquisa. Não é? Não é julgar na sorte. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não. A Bíblia vai te mostrar sensatamente o que você deve ou não fazer. Então, não é julgar na sorte. Não é assim que nós agimos com a palavra de Deus. As pessoas com as mentes insanas, mal acostumadas e não ensinadas corretamente, ao invés de estudarem, preferem julgar na sorte. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia, né? A forma de amar, agradar e de servir a Deus é estudando a sua palavra, praticando a sua palavra e ensinando a sua palavra. Não é? Mateus capítulo 11, versículo 29. Acho que é bom até ler o 28 e 29, Mateus 11, 28 e 29. Eu falei o 29, mas vamos ver. O 28, Jesus fala assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, olha o 29. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então nós temos que aprender de quem? De opiniões? De pessoas que pensam diferente? Não. Aprendei de mim, Jesus está falando. É de mim que vocês vão aprender. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês vão ler e vocês vão guardar. Vocês vão saber. E lá no capítulo 15, versículo 14, ele fala assim, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso saber. Não é? Em Mateus capítulo 28, lá no último capítulo de Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 e 20, as últimas instruções de Mateus, Jesus falando com seus discípulos, quando ele ressuscitou e apareceu para eles, ele fala assim, versículos 19 e 20 apenas, fala assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não é tirando sorte na palavra, não. É ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, não é? Deus vê o que eu não vejo. Por isso, ele tem a resposta certa para tudo que eu estou precisando. É exatamente porque Deus vê o que não vejo que a última palavra é dele, né? Precisa ser dele e de mais ninguém. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu somente vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu estudar a palavra de Deus. Não é ficar julgando na sorte, não. É estudar, comer essa palavra, aprender o que é que ele está dizendo sobre cada assunto, sobre cada situação, para que eu possa tomar decisões sábias na minha vida, direções sábias, né? Quando conhecemos o Evangelho, que é a boa nova, que é a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne,
que é Jesus, nós aprendemos e entendemos que a palavra final e verdadeira, a última palavra, vem de Deus. Lá em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 1, não é? Fala assim que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque Ele tem a última palavra. Não é? Por que é que Ele tem a última palavra? Porque Ele que vê tudo, Ele que sabe tudo. Às vezes eu estou querendo alguma coisa para mim, achando que vai ser bom, mas Ele já viu lá na frente, Ele sabe que não vai ser bom. Então Ele não dá, Ele livra, não é? E muitas vezes Ele tenta nos falar e nós não aceitamos, porque estamos às vezes debaixo de um espírito de encantamento, de enfeitiçamento, não é? E não aceitamos, não concordamos, e aí nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. E não agradamos a Deus e sofremos as consequências. O Salmo de número 112. Salmo de número 112, esse salmo é um salmo maravilhoso. Depois você lê o salmo todo. Eu quero ler apenas o versículo 1 e 7, que fala assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Para eu me comprazer nos mandamentos do Senhor, eu preciso ler e conhecer, e meditar nele. Agora, o versículo 7, por causa disso, quando eu me comprazo nos mandamentos do Senhor, eu conheço os mandamentos e conheço a palavra, o versículo 7 fala assim: por causa disso, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, quem está firmado nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nos seus mandamentos, né? O seu coração bem firmado não teme, não é? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. O seu coração é firme, não é? E confiante no Senhor. Não é firmado em deduções, em imaginações, não. É na palavra. É na palavra. Eclesiastes 8:5 fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta o mal. E o coração do sábio saberá o tempo e o modo. Olha que coisa maravilhosa. Não fico procurando, não. Então, eu preciso conhecer. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei o tempo e o modo. Eu sei como, quando. Eu sei se deve, se não deve. Não é? Mas se eu não conheço, eu fico nessa indecisão. Eu fico cheio de indecisões na minha vida. Conclusão, não é? Deus vê o que não vejo, o que eu não vejo. Deus vê o que eu não consigo ver. Ele vê todas as coisas. Por isso que lá em Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 10, Deus falou com Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheço tudo isso. Eu conheço as suas aflições. Por isso é que eu desci. E eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para todos nós. Deus tem visto a nossa vida. As coisas boas e as coisas ruins. As nossas alegrias e as nossas tristezas. Talvez até as nossas aflições. Ele conhece todas as coisas. Ele viu. E se nós clamarmos a Ele de todo o nosso coração, nós não vamos viver debaixo de deduções, nem de imaginações. Não. Nós vamos receber a bênção dele, porque ele falou assim: eu vi, eu ouvi, eu conheço e por isso eu desci. E ele já enviou o seu Filho, ele já enviou o Espírito Santo. Então ele está em nós, conosco, com todos nós, nos abençoando. Não é? Lá no Salmo de número 46, versículo 1, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da grande necessidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro na hora da grande necessidade. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, não é? Tente não ficar preso a conselhos que não passam de presunção, suposição, imaginação, dedução, hipótese, interpretação pessoal. E muitas vezes revelações, visões, mensagens proféticas, porque a última palavra, não é? Ela vem do Senhor, ela é do Senhor e de absolutamente mais ninguém.
Vocês estão entendendo? Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala assim, no capítulo de número 2, versículo 8, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Colossenses 2, 8, ele fala assim, cuidado para que ninguém vos venha a enredar, ficar falando com você com sua filosofia vã e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E o versículo de número 16, ele fala assim, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos ou dos anjos, baseando-se em visões e estando infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Tem muitas pessoas que vivem como se fossem espirituais, dando conselhos, não porque eu sinto que você deve fazer isso, eu tenho a direção que você deve... Não. Deus, a palavra vai nos mostrar o que nós devemos fazer ou não. Olha para vocês verem que coisa séria. Lá no livro do profeta Ezequiel, deixa eu ver aqui, capítulo de número 13, Ezequiel 13, versículos de 1 a 9, eu quero que você preste bastante atenção nesses versículos. 13, de 1 a 9, fala assim, profecia contra os falsos profetas, porque existem milhares de falsos profetas no mundo inteiro, espalhados por todo lugar e em praticamente quase todas as igrejas. Todos os lugares onde o povo de Deus se reúne. Capítulo 13, versículo de 1 a 9. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aqui Ezequiel está falando, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes o que eles veem do coração. Eles profetizam aquilo que vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Vocês estão vendo, meus irmãos, que coisa séria. Os teus profetas, ó Israel, está falando com Israel, não é com o mundo, não. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Estão dizendo que o Senhor falou quando o Senhor não falou, e fica esperando o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes o Senhor diz, sendo que ele não disse nada? Olha que coisa séria. Vocês estão vendo porque existe um bando ridículo de profetas profetizando e um monte de crentes bobos, idiotas, ouvindo as suas conversas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Vocês estão vendo a seriedade disso tudo, meus irmãos. Olha, lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, Deuteronômio, capítulo 18, Deus dando a instrução para Moisés para falar com o povo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 20, olha o que é que Deus fala para o povo e com o povo através de Moisés. 18, 20. Porém,
O profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Misericórdia, misericórdia. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Preste atenção nisso aqui. 16, 16. A lei. Deixa eu ler o 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens, é abominação diante de Deus. Agora, olha o versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Vocês estão vendo? A lei e os profetas vigoraram até João. Até João. Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Versículos 1 e 2. Fala assim: havendo Deus outrora, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora, antigamente falado de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, não é? De muitas maneiras aos pais pelos profetas, muitas vezes, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Pelo Filho, Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra. Quando conhecemos a palavra, conhecemos Jesus. Quando conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus. Porque o Evangelho é a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Mateus 11, 29, Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender de Jesus, da palavra, não de deduções, não de imaginações, não de palpites, não é? O Evangelho, os tais de tal religião falam isso, os daquela religião dizem aquilo. Não existe o Evangelho segundo absolutamente ninguém. O Evangelho é o Evangelho puro. Não é? O Evangelho não é analisado segundo a opinião das religiões, não. As religiões é que precisam ser analisadas segundo o Evangelho. Vocês estão entendendo, meus queridos? O povo está fazendo o inverso? Não, porque a minha religião ensina de outra forma. Porque a minha denominação afirma. Não. As religiões e as denominações é que precisam ser examinadas segundo as Escrituras, e não as Escrituras segundo a opinião de ninguém, de absolutamente ninguém. Vocês estão entendendo? Então, Deus vê todas as coisas. Ele sabe e conhece todas as coisas. Por isso, a última palavra para nós é de Deus, a não ser que você queira outra palavra para a sua vida. Aí é um problema seu. Não é? Aí é uma decisão sua e você vai colher os frutos daquilo que você escolhe para a sua vida. Não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas vamos lembrar disso. Deus vê o que nenhum de nós consegue ver. Por isso que Ele sabe o que é que nós precisamos ou não, o que é que deve ou não para cada um de nós. Porque Deus é soberano e a vontade dele é perfeita, porque
porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Deus absoluto. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus abençoe e ajude a todos nós, em nome de Jesus. Amém.